parte nós vamos falar sobre condutores e capacidade eletrostática. Mas para isso a gente tem que saber primeiro o que é eletrostática. A eletrostática é a parte da física que estuda as partículas carregadas eletricamente, ou seja, é o estudo das cargas elétricas. Capacidade eletrostática é a capacidade que os objetos têm de armazenar cargas elétricas e é dada pela seguinte equação, onde capacidade eletrostática é igual à carga elétrica dada em Coulomb dividido pelo potencial elétrico dado em volts, e a capacidade eletrostática no Sistema Internacional de Medidas é dada pelo Farad. A capacidade eletrostática depende de dois fatores, o formato do condutor e o meio onde ele está imerso. Quando alteramos a forma de um condutor, em particular, alteramos a capacidade de armazenar cargas elétricas. Condutores são os corpos onde as cargas elétricas podem se movimentar com mais facilidade. Em um bom condutor, o equilíbrio é atingido com o valor de 10 elevado a menos 16. O campo elétrico é nulo no interior do condutor. A carga localiza-se na superfície do condutor. Então agora a gente vai falar do campo elétrico nos condutores. No interior de um condutor em equilíbrio eletrostático, o campo elétrico é nulo, como nós podemos ver nessa imagem. Vamos simbolizar que essa bolinha seja o nosso condutor. Aqui dentro a gente percebe que o campo elétrico é nulo. Mas por que é nulo? Vamos ter uma outra imagem. Vamos supor que a gente continua tendo o nosso condutor elétrico, só que essas bolinhas verdes são os elétrons livres. Se eu tivesse algum campo elétrico aqui dentro, esse campo elétrico iria influenciar esses elétrons livres. Iria influenciar para onde eles iam se movimentar. Por isso que dentro de um campo elétrico, a gente não possui, dentro de um condutor em equilíbrio eletrostático, não possuímos um campo elétrico. Agora, já na superfície, como nós podemos observar, nós temos um campo elétrico, seja positiva ou negativamente. Vamos falar do potencial eletrostático da Terra. A Terra pode ser considerada um imenso condutor eletrostático porque tem carga de menos 5,8 vezes 10 a quinto Coulomb, um raio de 6.400 km, um potencial elétrico de menos 8 vezes 10 a oitava volts para um referencial infinito. Porém, adota-se o potencial da Terra igual a zero, pois em fenômenos da superfície ele é considerado invariável. Agora vamos a uma curiosidade. Por que dizem que os carros são os melhores refúgios durante uma tempestade de raios? Geralmente a gente pensa que é por causa do pneu, que serve como isolante. Só que na verdade não é. É devido à lataria. Se essa lataria tem a forma de uma gaiola, forma um efeito, um fenômeno chamado blindagem eletrostática ou gaiola de Faraday. Essa gaiola afirma que se você entrasse dentro dela, poderia sofrer até uma descarga elétrica de 300.000 volts, mas você não seria afetado. Porque quando o raio atinge a lataria do carro, ele se espalha por toda a superfície, mas não ataca a pessoa que está no seu interior. A mesma tecnologia é utilizada pelos eletricistas que vão consertar os fios. Aquela roupa deles é feita para suportar a descarga elétrica, mas não permite que eles tenham um choque elétrico. Nós vamos falar sobre potencial elétrico. Considerando que um condutor em equilíbrio eletrostático possui valor nulo para o vetor campo elétrico no seu interior, a força elétrica que age sobre uma carga de prova Q inserida nele também será nula, pois F igual a Q vezes E, ou seja, força elétrica igual a carga elétrica vezes campo elétrico. Com isso, o trabalho realizado pela força elétrica F para deslocar a carga de prova entre dois pontos quaisquer no interior do condutor em equilíbrio eletrostático também será nulo. Assim, trabalho de A e B é igual a carga elétrica vezes potencial de A menos potencial de B. O potencial elétrico do condutor em equilíbrio eletrostático possui o mesmo valor para qualquer ponto de seu interior, pois se houvesse uma diferença de potencial, os elétrons livres passariam
ter um movimento ordenado para o ponto de maior potencial, contrariando a definição do condutor em equilíbrio eletrostático. Então, o condutor em equilíbrio eletrostático é equipotencial tanto para pontos em seu interior como a superfície que faz parte dele. Acabou? Acabou. Sobre os condutores eletrostáticos. Os condutores eletrostáticos são os corpos em que a carga elétrica consegue se movimentar com facilidade. Ao ser eletrizado, esse condutor elétrico ele tende a afastar as cargas dele o máximo que puder. Isso acontece porque as cargas elas têm o mesmo sinal, então quando elas se chocam, elas tendem a se afastar. Quando essa distribuição ela ocorre de forma desordenada, nós podemos dizer que esse condutor ele está em equilíbrio eletrostático. Quando o condutor ele está em equilíbrio eletrostático, existem algumas propriedades. Por exemplo, a primeira é que o campo elétrico resultante nos pontos internos desse condutor em equilíbrio ele é nulo. Então, o campo elétrico aqui dentro será nulo. A segunda é que o potencial elétrico em todos os pontos internos e superficiais desse condutor em equilíbrio, ele será constante. Então, será o mesmo no ponto A, no ponto B e no ponto C. São que as cargas elétricas em excesso, elas se distribuem na sua superfície externa. A quarta é que a densidade elétrica superficial das cargas, ela é maior nas regiões pontiagudas. E a quinta propriedade diz que o vetor campo elétrico em um tempo da superfície tem direção perpendicular à superfície. De novo. Agora eu vou explicar como conectamos os condutores. Podemos considerar dois condutores isolados de capacidade C1 e C2 e eletrizados com cargas Q1 e Q2. Conectando os condutores por meio de um fio condutor de capacidade desprezível, haverá uma distribuição de cargas até que seus potenciais se tornem iguais e os equilíbrios eletrostáticos entre os condutores possam ser estabelecido. Pela conservação da carga elétrica, podemos escrever V o potencial dos condutores depois de conectados, igual C1V1, que é a capacidade eletrostática 1 vezes o potencial elétrico de 1, mais capacidade eletrostática 2 vezes potencial elétrico de 2, dividido por capacidade eletrostática 1 mais capacidade eletrostática 2. Agora a gente vai resolver um exercício envolvendo a capacidade eletrostática. O exercício pede para a gente determinar a capacidade eletrostática de um condutor que, quando sob a tensão de 50 volts, adquire a carga 20 microcoulombs. Então, a tensão aqui nós temos que é 50 volts, a carga 20 microcoulombs, ou 20 vezes 10 a menos 6 coulombs. E a fórmula que é capacidade eletrostática, que é igual a carga dividido pela tensão. Capacidade eletrostática será igual a 20 vezes 10 a menos 6 coulomb, dividido por 50 volts. Então, a capacidade eletrostática será 0,4 vezes 10 a menos 6, lembrando que ela é dada em farad. Então, nós podemos simplificar como capacidade eletrostática é igual a 0,4 microfarad. Os conceitos que nós aprendemos de eletrostática. O nosso material são 2 revistas, como a gente pode ver, e a gente vai montar as 2 revistas colocando uma folha dentro da outra, de acordo dessa maneira.
ver, nós colocamos uma revista dentro da outra, através de enfiar uma folha dentro da outra, e a gente vai tentar puxar, não é possível separar as duas listas. Mas por que isso acontece? Porque a força de atrito entre as duas páginas, entre as duas revistas, faz uma força resistente muito maior do que a força minha e da Luísa, no caso, a força que estão puxando a lista. Mas você pode estar se perguntando, o que isso tem a ver com a eletrostática? Isso tem a ver porque existem condutores através do atrito. Então foi o que aconteceu, o atrito de uma folha com a outra foi maior do que a força que eu e a Luísa empregamos para conseguir separá-las.